50 dias de transformação. Devocional diário. Transformado através do exercício saudável da sua vocação. Dia 46. Criadas com o propósito de glorificar a Deus através da feminilidade. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora, que lhe seja idônea. Gênesis, capítulo 2, versículo 18. Antes de abordar a feminilidade segundo a Bíblia, creio que seja importante ressaltar a declaração do pastor reformado Richard L. Gaines. Quando você se dá conta de que homens têm subjugado mulheres por milhares de anos, você pode apenas se perguntar: por que levou tanto tempo para que o movimento feminista se formasse? Embora eu também seja contra muito do que o movimento feminista advoga, eu entendo por que ele surgiu. Eu acredito que se os homens cristãos fossem os líderes servos do lar, ao invés de machistas presunçosos, o movimento feminista teria acabado em morte rápida e indolor. Estou cansado de ouvir que as feministas são responsáveis pela decadência da família. Temos que colocar a responsabilidade onde ela é devida, nos cabeças dos lares. Dito isso, precisamos desmistificar algumas coisas utilizando o texto de Gênesis capítulo 1, versículos 27 e 28. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Segundo esse texto, tanto o homem como a mulher são a imagem e semelhança de Deus. Recebem o mesmo poder, honra e dignidade. A mulher não é menor que o homem nestes quesitos. Tentar diminuir a capacidade e importância da mulher em comparação ao homem não é bíblico nem correto. Quem faz isso está pecando. Porém, isso não significa que dentro da família eles tenham que desempenhar o mesmo papel, pois as mulheres são diferentes dos homens fisicamente, biologicamente e psicologicamente. E para entendermos os princípios de uma feminilidade bíblica, precisamos olhar para Cristo. Da mesma forma que a masculinidade bíblica tem como padrão o relacionamento de Cristo com a igreja, a feminilidade bíblica tem como base o relacionamento da igreja com Cristo, conforme ensina Efésios, capítulo 5, versículos 23 e 24. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Primeira característica da feminilidade bíblica é aceitar a liderança do marido. Veja o dia 45 da nossa campanha para você saber mais sobre como isso deve acontecer. Isso não significa não dar opinião, conselho, mas aceitar e permitir que o marido lidere tomando as decisões, como um bom líder precisa fazer para o bem-estar de todos que estão debaixo da sua liderança. A segunda característica da feminilidade bíblica é ser o socorro, apoio, auxílio que o marido precisa, conforme Gênesis capítulo 2, versículo 18 diz: disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Isso não indica inferioridade, pois a palavra idônea significa alguém para estar ao seu lado, uma igual. E o substantivo auxiliadora é utilizada 42 vezes no Antigo Testamento, das quais 31 colocando o Senhor como socorro, auxílio e amparo. Será que isso faz Deus alguém inferior ao ser humano? É claro que não. Com as mulheres é da mesma forma. Quem ajuda não é inferior.
A terceira característica da feminilidade bíblica é que ela prioriza a sua família e o lar, conforme diz Tito, capítulo 2, versículos 4 e 5, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Não significa que a esposa não possa trabalhar fora, ter uma carreira. Nem existe qualquer problema se ela preferir apenas cuidar dos filhos do marido e da casa. O problema é quando, por causa da carreira, trabalho ou qualquer outra atividade, o casamento e os filhos deixam de ser prioridade. A quarta característica da feminilidade bíblica é que a maior beleza dela é o interior do coração, que é expresso nas suas boas obras, conforme diz Tito, capítulo 2, versículos 9 e 10. Da mesma forma que as mulheres, em traje decente se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro ou pérolas, ou vestuário dispendioso, porém com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. Isso não significa que as mulheres cristãs não devem cuidar da sua aparência, mas que o seu estilo de vida será a sua marca registrada e vista por todas as pessoas, uma mulher piedosa, cheia de boas obras. A quinta característica da feminilidade bíblica é assumir a maternidade, apesar da dor, sofrimento, desgaste físico e emocional envolvido nessa tarefa. Conforme diz Gênesis capítulo 3, versículo 16, e a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Sabemos que muitas mulheres, por uma série de fatores, não podem ter filhos. Isso não as torna menos femininas. Mas existem mulheres cristãs que, tendo todas as condições, por causa do alto preço a pagar, preferem não se envolver com a maternidade. É claro que é melhor não gerar filhos se não pretende cuidar e educar da forma correta. Mas que bom que existem mulheres cristãs dispostas a pagar o preço de serem mães, seja gerando ou adotando filhos. Você acredita que as mulheres são inferiores aos homens? Você acredita que ser liderada é ser rebaixada? Você acredita que quem socorre é inferior a quem recebe ajuda? Você acredita que não existem papéis diferentes a serem desempenhados pelas mulheres em comparação aos homens? Você pensa que mulher que prioriza a família é fraca? Se respondeu sim a qualquer uma destas perguntas, você precisa de transformação para que veja que homens e mulheres são iguais em capacidade e honra diante de Deus, para que aprenda que papéis diferentes das mulheres com relação aos homens não significam inferioridade, para que perceba quão importante as mulheres são para a família e para a humanidade, para que você veja que a feminilidade bíblica glorifica ao Senhor.